quando você tem ali dentro dentro da estante, dentro do armário, uma quantidade de papéis, documentos, coisa da igreja, coisa da família, coisa da outra igreja, e você não encontra nada? Eu nunca encontro nada e eu sempre tenho que gritar para ela, né? Vem, encontra tudo, porque... E é bem curioso, porque eu não encontro nada e ela chega e nem abre a gaveta e já encontrou, né? Então, ela estava organizando tudo aquilo ali e 2 dias depois eu passei por ali e vi aquilo tudo organizadinho dentro dos seus folders, exatamente. Aí ficou tão fácil para mim agora as coisas, né? E eu fui para o trabalho pensando nisso e me lembrei então desta palavra, eu me lembrei deste episódio na Bíblia e comecei a meditar nele e Deus então colocou isto que eu quero compartilhar com você, da palavra dele, nesta manhã, e por isso eu quero que você venha comigo, a palavra de Deus, no segundo livro de Reis, nós vamos ao capítulo 20, uma história muito conhecida da palavra de Deus, e nós estamos colocando nessa pregação, o tema de põe em ordem a tua casa, amém? Põe em ordem a tua casa, ou ordena a tua casa, né? Então minha esposa estava ordenando os documentos, colocando tudo em ordem, e depois eu me lembrei desta palavra de Deus para o rei Ezequias, e eu quero levar você para que nós possamos meditar juntos nesta manhã, nesta palavra e neste tema, põe em ordem a tua casa. Tem alguém com a casa desorganizada aí? Está tudo organizadinho? Está tudo certinho na casa, tudo organizado, está encontrando tudo. Edmar é fácil, né, Edmar? Porque casa nova encontra tudo, né? Então veja bem, palavra de Deus nesta manhã, capítulo 20 do segundo livro de Reis. A palavra de Deus nesta manhã nos diz, estão comigo? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra de Deus diretamente, né? Diretamente, de Isaías para Ezequias, versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Como que chorou Ezequias, igreja? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que o Senhor me sarará aí, de que... Ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Então, como eu estou falando para vocês, eu me lembrei deste episódio, e comecei então a meditar nele. Comecei a meditar nesse assunto de, primeiramente,
o que veio no meu coração foi exatamente isso: põe em ordem a tua casa. Então, se Deus está falando para mim e para você, põe em ordem a tua casa, é porque alguma coisa está fora de ordem, número 1. E eu então comecei a meditar nisto, e Deus me levou então a outras coisas mais, e Deus me levou a outros tópicos mais dentro deste assunto, dentro desta palavra, que comecei a ler, comecei a meditar. Então é o que eu quero compartilhar com você então nesta manhã. Veja bem que o texto é muito claro, e o texto nos traz algumas informações importantes. O texto primeiramente nos diz que naqueles dias, né? Então, naqueles dias, naquela semana, naquele tempo, veio algo que aconteceu com o rei Ezequias, e a palavra de Deus está dizendo que ele se enfermou, ele teve uma doença. Veja bem que não foi uma doença qualquer, tá? A gente vai ter tempo já para falar sobre isso. Foi uma doença para matar, uma doença incurável. Então Ezequias se enfermou desta maneira, e então Ezequias estando doente, Deus dá uma palavra para o profeta Isaías, e o profeta Isaías então vai para conversar com Ezequias. Ele vai para dar uma palavra para Ezequias. Pergunta: o que é que uma pessoa que está doente, com uma doença incurável, o que é que ela precisa de ouvir? O que é que você falaria para uma pessoa neste momento? Profeta Isaías, ele chega para Ezequias e ele fala para Ezequias a verdade que Deus tinha mandado falar. Ele chega para Ezequias e fala: olha, você vai morrer. Você falaria? Você falaria: não, troca o seu tratamento, não está dando certo, né? Procura outro médico, né? Vamos orar mais. Isaías falou exatamente aquilo que Ezequias não queria ouvir, porque na hora da morte, você sabe que você vai para lá, mas você não quer que ninguém te lembre isso. Ninguém quer ser lembrado que vai morrer, ninguém quer saber que vai morrer, ninguém quer ter a certeza que vai morrer. Mas antes de entrar propriamente, eu gostaria de te lembrar quem é que falou isso para Ezequias. Porque foi Isaías, mas quem era Isaías? Isaías, que está falando com Ezequias, é Isaías, filho de Amós. Quem é Isaías, filho de Amós? Isaías, filho de Amós, é o profeta Isaías. Isaías, o profeta maior, o autor do livro de Isaías. Como sabemos que é o mesmo Isaías? Porque quando você vai no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, também você vai ver que fala da genealogia, e está falando também Isaías, filho de Amós. Então nós já sabemos que era Isaías, já sabemos que era o mesmo Isaías, e já sabemos que era Isaías um profeta de Deus. Por que eu estou fazendo fortalecendo para você essa questão do ofício de Isaías, ou do ministério profético de Isaías? Para que você entenda uma coisa: se Deus fala para você ordenar a tua casa, ou se Deus te fala alguma coisa, a primeira coisa que você deve saber, se essa palavra vem de alguém, então você deve saber de quem é que vem esta palavra, quem é que está falando para você esta palavra. Porque nós acreditamos no ministério profético, amém? Nós acreditamos no ministério profético. Nós não somos os cessacionistas. Sabem quem são os cessacionistas? É aqueles que acreditam que os dons do Espírito cessaram. Já não existe, a igreja já não opera mais nos dons do Espírito como antes, porque eles cessaram. Nós somos mais bem os continuistas. Nós acreditamos que os dons do Espírito continuam em prol e a serviço da igreja. Então o ministério profético é um deles. Somos uma igreja pentecostal, amém?
Somos uma igreja pentecostal. E a igreja pentecostal, ela acredita que o Pentecostes que aconteceu um dia, ele continua acontecendo. Não da mesma maneira que foi, mas ele continua acontecendo. Então os dons estão à disponibilidade da igreja, e um dos dons que está à disponibilidade da igreja é o dom profético. Mas temos que ter muito cuidado com ele. Temos que ter muito cuidado com o dom profético. Por isso, então, por que eu estou falando isso? Porque no contexto que nós estamos vivendo hoje em dia, é muito importante a igreja saber quem é que está falando com a igreja. É muito importante você saber quem é que está falando com você. Não é porque Deus fala em profecias e Deus usa os profetas, que tudo que se escuta dentro das nossas igrejas é profecia de Deus. Mas isso é outra pregação, não vamos entrar para lá hoje, tá bom? Isso é outra coisa, não vamos entrar para lá. Mas eu quero chamar a sua atenção, e você já vai entender por que eu estou fortalecendo muito isto. Porque eu quero que você entenda quem é que foi levar a mensagem para Ezequias. E por que Ezequias acreditou realmente na palavra quando ele a escutou. Então, nós sabemos disso porque nós entendemos que ele então era um homem de Deus. E se você vai ler o livro de Isaías, você vai ver toda a maneira que Deus trabalhou na vida de Isaías, e você vai entender que realmente a palavra de Deus na boca de Isaías era uma palavra que, quando se falava, todos acreditavam. Então, Isaías, ele era esse profeta, e ele foi e deu então este recado, ele falou isso. Por que então que é importante nós estarmos falando sobre esse dom de profecia? Porque você precisa de saber quem está te profetizando. A igreja precisa saber quem está profetizando. Olha, por profecias, tem pessoas que tomam decisões com base em profecias, que escutam, né? E é normal, porque se é Deus falando, você deve realmente você realmente pode fazer isto, né? Então veja bem, no caso de Ezequias, foi o próprio Deus falando através do ministério de Isaías. Né? No caso de Ezequias, o que eu quero deixar claro para você hoje, igreja, é que a igreja não pode ouvir qualquer coisa de qualquer um. A igreja precisa de saber quem está falando com ela. A igreja não pode confundir a voz de Deus com outras vozes, né? Palavras proféticas são entregadas dentro de nossas igrejas, que fazem pessoas tomarem decisões com base nelas. Pessoas mudam de cidades e até de países por palavra profética. Pessoas mudam de igrejas e de ministérios por palavras proféticas. Pessoas mudam de trabalhos e até mesmo de profissões por palavras proféticas. Pessoas se casam por palavras proféticas. E pasme-se você com o que eu vou te dizer agora. Pessoas até já estão se divorciando, baseado em palavra profética. E é curioso isso quando você analisa. É curioso porque às vezes a pessoa não sabe quem realmente está falando, e acredita em algo que não é de Deus, e toma decisões com base em que foi falado, mas não foi Deus que falou, e depois tudo dá errado e ainda culpa Deus. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, não se assustem. Eu sei que não são vocês, mas isto acontece. Então você precisa dar atenção à palavra de Deus que você escuta, e você precisa saber se realmente é Deus que está falando com você. Ezequias sabia disto muito bem. Ezequias sabia quem era Isaías. Por quê? Porque Ezequias já tinha tido situações com Isaías. Não foi a primeira vez que Deus usou Isaías para falar com Ezequias. Na ocasião da guerra contra a Síria, aonde Senaqueribe veio contra o povo de Deus, Deus usou Isaías para falar com Ezequias, e Ezequias então teve a vitória com base na palavra de Isaías.
Então, se Ezequias já havia tido vitórias com base na palavra de Isaías, se Ezequias já tinha sido abençoado com base na palavra de Isaías, porque ele tinha feito exatamente aquilo que Isaías tinha falado para ele fazer, então Ezequias, já sabendo disso, ele já sabia quem era Isaías. Por isso que, quando Isaías então vem para Ezequias e fala para ele, você vai morrer, ele sabia que era verdade. Ele sabia que não tinha mais chance para ele. Eu vou morrer mesmo. Por quê? Porque palavra de Deus na boca de Isaías é verdade. Eu não tenho a mínima dúvida, porque a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Então, quando você vê isso, você vê então que existia na vida de Isaías a certeza de um chamado. Se o profeta recebe de Deus para entregar à igreja, então a igreja precisa estar certa que o tal profeta é de Deus e está falando palavra de Deus. Paulo ordena à igreja que julgue as profecias. 1 Coríntios 14, 29 diz, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Ah, pastor, mas como é que eu julgo? Né? Como é que eu julgo? Porque a gente foi treinado, tipo assim, olha, talvez você já ouviu isso que eu vou falar. Você pode julgar a profecia, mas não pode julgar o profeta. Já ouviu isso? Já ouviu? Você pode julgar a profecia, mas você não pode julgar o profeta. Eu te pergunto, como? Como? Como que você pode saber se a pessoa realmente é um profeta de Deus? Como é possível você julgar uma profecia sem saber quem é o profeta? Ezequias sabia. Por isso que a profecia na vida de Ezequias teve um impacto enorme, porque ele sabia quem estava falando. Fosse outro, que a palavra de Deus na boca dele não fosse verdade, então Ezequias poderia ter julgado de outra maneira, mas como veio de Isaías, então ele sabia que realmente era verdade. Vejamos então mais a fundo este caso. Ezequias foi rei de Judá, ok? Rei de Judá, e quando lemos sobre Ezequias, vemos algo muito importante que a Bíblia nos fala, uma informação muito importante sobre a vida, porque é uma informação que está na Bíblia a respeito dos reis, e quando nós vemos sobre Ezequias no capítulo 18, versículo 3 do segundo livro de Reis, nós lemos assim que diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Então quem era este Ezequias? Um homem bom, ok? Um homem bom, um rei bom, uma pessoa que se eu tivesse tempo para entrar com você na vida de Ezequias e analisar, você vai entender então que foi realmente uma pessoa muito boa. E deixa eu te dizer uma coisa, um rei bom, porque quando um rei bom está governando sobre um povo, ele leva aquele povo também a coisas boas. E Ezequias foi então este rei. O próprio nome de Ezequias, que quer dizer o Senhor é minha fortaleza, o nome dele tem um significado, e esse é o significado do nome de Ezequias. Nos momentos mais difíceis de Ezequias, ele buscou a Deus e Deus falou com ele através de Isaías. Nos momentos mais complicados da vida dele, ele clamou a Deus, ele chorou a Deus e Deus o respondeu. Então veja bem, nós não sabemos que tipo de doença estava, nós não sabemos que era, talvez um câncer, vamos pensar, talvez um câncer, né? Talvez, a única coisa que nós sabemos era que era algo incurável, nós sabemos que era algo incurável, e deixa eu te dizer, meu irmão, eu estive na semana passada no hospital para fazer uma visita a alguém que está desta maneira. Estivemos aqui no hospital Trillium para visitar esta pessoa que está numa situação, estivemos orando com a família desta pessoa que estava nesta situação. Os médicos já tinham dito, ele está simplesmente aguardando o momento. Foi anteontem, nós recebemos o telefonema, né, de que ele faleceu.
Então, quando a pessoa está nesta situação, é muito difícil até você conversar com a pessoa, é difícil você ter uma palavra para a pessoa, porque parece que tudo aquilo que você fala ainda é pouco. Tudo aquilo, o filho, por exemplo, desse senhor que nós fomos no hospital, estava completamente desesperado e começou a falar comigo, e ele começava a chorar muito, e eu não sabia o que falar para ele, dei um abraço nele, e está ali com ele, e ele falou: obrigado por estar aqui, pastor. Então, quando as pessoas estão nessa situação, é difícil, inclusive. Isaías foi e deu o recado dele: tem uma palavra de Deus para você, você vai morrer. Era uma doença incurável. Para quem nunca esteve em uma situação assim, é realmente inimaginável, né? Algumas vezes, eu já estive perto da morte, na questão de 2 vezes que o carro acidentou, e eu realmente pensei que eu ia daquela vez. Já aconteceu comigo alguns episódios assim. Eu não sei com você, se você já esteve numa situação assim, né? É como que vem um flash na sua memória e você lembra de tudo. Muitas pessoas, na hora da morte, elas querem lembrar de coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Muitas pessoas, na hora da morte, elas querem lembrar de coisas que poderiam ter dito e não disseram. Muitas pessoas, na hora da morte, elas querem se lembrar de momentos em que elas viveram de uma maneira que teria sido melhor se tivesse vivido de outra maneira. Então, muitas pessoas, elas vão sabendo que está nos seus últimos dias de vida, elas vão, mas vão reclamando da vida. É triste você ver isto. Já me tocou ver pessoas na hora da morte, e de você estar ali com a pessoa no hospital, que elas mas vai odiando aquele momento. Ela vai, mas vai exalando o ódio do seu coração, culpando Deus, culpando a família. E agora também já tive casos de ver pessoas que foram com uma paz enorme no seu coração. Agora, o que é que pede uma pessoa para Deus que está nessa situação? Qual é o pedido de uma pessoa que está nesta situação? O que é que você pediria a Deus se você estivesse nesta situação? Veja bem, meu irmão, se somente da gente saber que está um vírus louco por aí, e que está matando muita gente, e que está se espalhando rapidamente pelo mundo, somente da gente saber isso, a gente já fica com um pouco de receio, até medo, sim ou não? Voos já estão sendo cancelados, para a Itália ninguém já viaja mais, não sei como é que vão fazer. E Estados Unidos já encontrou ontem já a primeira morte pelo coronavírus, Canadá já tem casos, Brasil já tem casos, em Ipatinga, na minha cidade, já tem 2 casos, aqui em Toronto já casos, e está se espalhando. Vejam bem que era algo que começou em um lugar pequeno, numa província, numa cidade pequena da China, e eu tenho um amigo que vive a 3 horas dessa cidade, ele trabalha com futebol, e ele falou comigo: a gente está isolado, a gente não pode sair de casa para nada, ficou dentro do apartamento dele, ele está dentro do apartamento dele, todo o tempo, entendeu? Falei: como é que você faz para comer, rapaz? Eu saio para comprar comida e tenho que ver o que é que a gente pode comprar ainda, e volto correndo para dentro de casa. Já tem 2 meses que ele está assim. Então, só da gente saber isto, a gente já fica com um certo receio, né? Ontem, por exemplo, na hora que eu fiquei sabendo que na minha cidade, em Ipatinga, já tem casos, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É comunicar com a sua família. Está tudo bem? Então, só isso já nos traz um certo pânico. Quanto mais você ouvir da boca de um profeta de Deus, e volto a dizer, de uma pessoa que você sabe que a palavra de Deus na boca dele é verdade, e você ouvir dele que você vai morrer. Não adianta orar mais, não adianta fazer tratamento mais, é somente aguardar o momento da morte. Nós não vemos nada disso, nada de pânico, nós não vemos nada de inconformidade, não vemos nada disso na atitude de Ezequias. Não vemos nada disso. Você não vê pânico em Ezequias.
Veja bem que nós estamos falando de põe em ordem a tua casa, e aqui a gente já vai chegar lá, tá bom? Agora, você não vê pânico nenhum na vida de Ezequias, no momento em que ele recebe a notícia. A palavra de Deus diz, e você leu comigo, a palavra de Deus diz que, eu imagino assim essa cena, eu imagino assim, Ezequias na sua cama, Isaías ele tinha entrada livre no palácio. Isaías então ele entra no palácio para visitar Ezequias, e ele chega e dá a palavra de Deus para Ezequias e já sai. É o que eu imagino que aconteceu. Agora, Ezequias então, a palavra de Deus diz, e você leu comigo, que ao ouvir esta notícia, você não vê pânico, você não vê desespero, você vê Ezequias, que a palavra de Deus diz que ele virou a sua cabeça para a parede, e na hora da morte ele encontrou forças para orar a Deus. Na hora da pior notícia da sua vida, ele encontra um momento onde ele pode estar a sós com Deus. Na hora do momento em que eu e você talvez íamos procurar médicos e gastar tudo o que a gente pode com o médico, porque deixa eu te dizer uma coisa, se tem algo que tira o dinheiro da gente, é a nossa saúde, é ou não é? A gente paga para não sentir dor. O que tiver de acontecer, tem pessoas que vão para outros países para fazer tratamento, a gente investe nisto. Agora, você não vê isso em Ezequias. Veja bem que Ezequias, ele toma isso e ele ora a Deus. O texto diz, versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você não vê lamento em Ezequias, até esse ponto. Entenda comigo. Você vê então que ele orou ao Senhor, ele então encontrou forças para orar, né? E o que ele disse? Veja bem, primeiramente, Ezequias, ele recebeu a palavra e aceitou a palavra de Deus, porque ele sabia quem estava falando com ele, número 1. Né? Nós falamos aqui que a gente está vivendo um tempo dentro das nossas igrejas, que é o tal do eu não aceito isso, eu não me conformo com isto, e isso não pode ser assim, que em nome de Jesus não vai ser assim. E Ezequias não fez nada disto. Ele, ao contrário, ele aceitou. Uma coisa é você ficar gritando e se esperneando, porque a vontade de Deus está se cumprindo na tua vida, e de uma maneira que você não queria que fosse assim, e você dizer que eu não aceito isso, e eu não me conformo com isso, que em nome de Jesus, não. Outra coisa é você aceitar a vontade de Deus, e orar a Deus para que Ele te tire da situação difícil. Estão entendendo a diferença? É muito diferente. Ezequias então ele aceita a palavra de Deus. Para você ser curado de alguma coisa, você precisa de entender que você está enfermo. A coisa mais difícil para nós os pastores é tratar com as pessoas que não querem tratamento. É ou não é, pastores? Não querem tratamento. A coisa mais difícil para nós pastores é tratar com as famílias que querem o tratamento que eles querem. Querem o tratamento, mas o tratamento que eles querem. Então você não pode dar outro tipo de solução, porque tem que ser na sua maneira. Ezequias, você não vê nada disso na atitude de Ezequias. Você vê na atitude de Ezequias um homem que entende isso e ora a Deus. E aqui eu quero que você venha comigo, porque tem coisas muito importantes aqui. Tem coisa muito importante aqui. Ezequias então, ele não fez nada disso, ele dirigiu o seu clamor ao único que poderia lhe ajudar naquele momento. Ezequias, ele foi a quem podia fazer. Uma doença incurável só pode levar a pessoa a 2 caminhos. Ezequias, ele diz assim, versículo 3, lembra-te que tenho andado diante de ti. Olha a base. O que é isto, igreja? O que é andar diante de Deus? Só aqui nós já teríamos outra pregação. Mas o que é realmente andar diante de Deus? É saber que Deus respalda todos os seus passos. O que Ezequias queria dizer talvez fosse algo mais ou menos assim: eu tenho feito tudo de acordo com a tua palavra.
Eu tenho te obedecido em todos os aspectos, né? Olha, depois ele diz assim, como que ele andou. Ele diz que ele tem andado eu tenho andado na sua presença com integridade de coração. Integridade de coração. Você sabe o que é isso, igreja? Ser íntegro. O que é ser íntegro? Vamos lá. Íntegro. O que é ser íntegro? Hã? Ser honesto? Correto. Reto diante. Ó, está melhorando, está esquentando. O que é ser íntegro? Hã? Exatamente. Obrigado, é aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Ser íntegro tem a ver com integridade, tem a ver com estar dentro de, ou seja, tem a ver com ser por inteiro, tem a ver com que você fala e vive o que você fala. Tem a ver com o que você prega e vive o que você prega. Então ser íntegro é estar inteiro dentro. Então quando Isaías fala, eu tenho andado na sua presença com integridade de coração, é exatamente isso que ele está falando. Porque tem a ver com estar integrado, fazendo daquilo que se diz, aquilo que se vive. Fazendo das duas coisas, uma coisa só. Então essa foi a atitude de Ezequias. Agora você não está vendo Ezequias pedir muita coisa a Deus, só pediu até agora o quê? Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Agora então, diz a palavra de Deus que este homem termina de orar. Veja bem, porque nós estamos falando de profeta de Deus, que quando é profeta de Deus, ele proficia a palavra de Deus. Agora veja bem essa cena comigo. Ezequias está no leito de morte, Isaías vem e entrega a palavra. Isaías sai. Talvez tinha umas escadas como essa, né? Ele desce e vai saindo. Antes de Isaías chegar lá na última porta, vem outra palavra de Deus para Isaías. Volta! Que profeta é este? Como é que agora Deus, eu acabei de falar que ele vai morrer, e agora só está falando outra coisa. Mas palavra de Deus na boca de profeta de Deus é verdade. Palavra de Deus na boca de homem de Deus é verdade. Tem orações que a gente faz que parece que a resposta está durando, né? A de Ezequias não foi assim, pelo menos esta. Talvez ele tenha tido outras orações na sua vida que não foi assim, mas esta oração especificamente foi assim. Foi algo rápido, foi algo imediato, a resposta que Deus deu para ele. Depois dele orar desta maneira, nós então precisamos entender que esta foi a base de Ezequias. A base de Ezequias. Deixa eu te falar, se no seu trabalho, o seu patrão chega para você e fala, olha, eu vou te dispensar, já não conto mais com os seus serviços. Qual vai ser a sua defesa para ele? Olha, mas eu sou bom trabalhador. Eu sou pontual. Eu chego no horário certo. Eu trabalho todo o tempo. Essa vai ser a sua defesa. Quer dizer, se você é assim, né? Se você é assim. Então, o seu patrão vai dizer, tá, não. Você eu não posso não. Se eu tenho que dispensar, vou dispensar outro então, que não tem esse estilo, né? Ezequias é o que ele somente lembra a Deus. Deus já sabia. Ezequias então lembra a Deus isso, né? E foi algo rápido. Por que então Isaías recebe a palavra de Deus novamente? E eu quero que você volte comigo aqui no texto. Volta comigo no texto, porque aí diz, versículo 4, sucedeu pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. O que é que Deus vai falar para Ezequias? O que está falando aí?
Fala alto, igreja. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tem gente que acha que está orando e está chorando e Deus não está vendo, e está demorando muito e Deus não está vendo. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi e vi. Agora vem um novo decreto para a vida de Ezequias. Isaías volta então para falar com ele. Isaías então volta para falar com Ezequias o que é que iria acontecer na vida de Ezequias da agora em diante. Agora veja bem que ele tinha acabado de entregar a palavra de morte. Agora Isaías vem então com palavra de vida. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Que profeta é esse que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra? Como que eu vou acreditar? Jamais você vê esse pensamento na vida de Ezequias. Da mesma maneira que Ezequias aceitou a palavra de morte, quando veio a palavra de vida, ele aceitou completamente. Por quê? Porque ele sabia que a palavra de Deus na boca de Isaías era verdade. E Isaías então, voltando e dando esta palavra para Ezequias, pergunta, Isaías sabia que Ezequias tinha orado? Não. Isaías então não poderia saber o que ele tinha pedido. Agora, o que é que foi que Ezequias pediu? No meu ponto de vista, não pediu nada. A única coisa que ele falou, lembra-te, Senhor. Você não vê na atitude dele, aumenta os meus anos de vida. Você não vê na atitude dele, me cura dessa enfermidade. Você não vê nada disso. Ele simplesmente falou isso para Deus. Agora vem a palavra de Deus. Número 1, ouvi a tua oração. Número 2, vi as tuas lágrimas. Número 3, e aqui começa. Se muda Ezequias, o decreto de morte que estava sobre a sua vida, agora ele é mudado completamente. Eu venho agora te trazer uma palavra de vida, e Deus está dizendo, eu te curarei. Deus está dizendo, em 3 dias você vai estar na casa do Senhor. Deus está dizendo, acrescentarei a tua vida 15 anos mais. Será que ele não pediu um pouquinho mais, pastor? Será que vai dar 15, dá 20, né? Você não vê isto, veja bem, acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Número 6, te livrarei das mãos dos teus inimigos. Número 7, defenderei esta cidade por amor de mim e do meu servo Davi. Ezequias pediu alguma coisa disso? Pediu ele alguma coisa dessas 7 coisas que Deus fala que vai fazer na sua vida? Parece que foi muito rápido a resposta, né? Mas eu quero levar você para nós terminarmos o nosso raciocínio nesta manhã sobre o processo da resposta de oração de Deus no céu. O processo da resposta de oração de Deus no céu. Nós terminamos a ministração do louvor nesta manhã exatamente falando sobre resposta de oração. Não foi isso que nós fomos ministrados? Resposta de oração. E eu quero que você venha comigo para você ver que resposta de oração para crente tem um lugar especial no coração de Deus. Eu quero que você entenda nesta manhã que pode ser que você está orando muito tempo por determinado assunto, pode ser até que você está chorando por isso. Nós fomos ministrados nesta manhã sobre filhos que estão longe da sua casa e que têm feito mães chorar e pais chorar. Nós fomos ministrados desta maneira. Deixa eu te dizer que não tem uma só lágrima que caia dos teus olhos que Deus não vê. Não tem um só clamor que saia da tua boca que Deus não escute. A palavra de Deus é muito clara, e a palavra de Deus diz que os ouvidos dele não estão fechados, e as mãos deles não estão apegadas, para que ele não possa estender para abençoar. Deus sabe de tudo. Agora, existe então este processo que eu quero que você venha comigo em Apocalipse, para nós terminarmos nesta manhã, em Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 a 5, capítulo 8, versículo de 1 a 5, a palavra de Deus diz:
E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para o pôr, aonde, igreja? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Primeiro, diz então que foram abertos os selos. Diz também que se fez silêncio no céu por meia hora. Diz também que haviam 7 anjos com 7 trombetas. Diz então que veio outro anjo também, ficou parado diante ou junto a Deus, com um incensário na mão. Diz também que esse anjo recebeu mais incenso. E agora diz que esse incenso tinha uma especificidade total. Era algo específico, este incenso que recebia o anjo. Qual era? Que era para subir ao altar de ouro. Era para subir ao altar de ouro, que estava diante do trono. Veja bem isso comigo. Que estava diante do trono com as orações do crente. Isso é um processo. Depois disto, esta fumaça do incensário sobe com as orações do crente, com as orações minhas, com as orações suas, com as orações que você está pensando que Deus não está vendo, com as lágrimas que você está pensando que Deus não está vendo, com isso que você está pensando que está demorando demais para a sua vida. Talvez seja o emprego, talvez seja a posição, talvez seja a sua empresa, talvez seja, como já fomos ministrados aqui hoje, um filho que você quer caminhando contigo na casa do Senhor e não está. Talvez seja uma questão do seu trabalho, talvez seja uma questão do seu ministério. Tudo isso passa por este processo angelical. E agora você vê bem que depois de todo este processo, o anjo recebe o incensário, ele leva junto com as orações até a presença de Deus que está sentado no trono. E agora sim, depois de todo este processo, nós vemos então, depois de tudo isso, que sobe a presença de Deus, tudo isso é lançado na terra. Aí o que é que Deus está falando? Recebe a sua resposta. Essa é a resposta que eu tenho para você. Agora, precisaríamos de tempo para outra pregação, né? Porque pode ser que a resposta que ele tem para você não é a que você espera. Mas isso é outro tema, não vamos para lá hoje, tá bom? Então, vejam bem que este processo foi o que aconteceu na vida de Ezequias. Foi tudo muito rápido, não foi rápido nada. No céu, algo aconteceu no céu na hora que este homem orou. Algo aconteceu no trono de Deus na hora que Ezequias orou. Este homem estava na hora da morte, e o veredito de morte tinha que ser mudado na sua vida. E este homem encontrou forças para dizer a Deus: olha, Senhor, eu tenho andado diante de Ti, a minha casa está em ordem. Muita gente está esperando a hora da morte para colocar a casa em ordem. Já seja que você tem que organizar uns documentos na sua casa, já seja que você tem uma estante como a minha, de livros toda desorganizada que está precisando ser organizada, já seja o que você tenha para organizar na tua vida, organize, mas não estamos falando de organização, porque aqui não está falando de organização simplesmente. O tema dessa manhã não é organize a sua casa, mas é põe em ordem a tua casa. É muito mais profundo do que isso. Põe em ordem na tua casa, não espera o momento chegar. Tive a oportunidade de passar com a minha mãe os 15 últimos dias de vida dela.
Morava no México e corri para o Brasil, e cheguei no Brasil, e fiquei com a minha mãe, e todos os dias no hospital, mas eu nunca vou me esquecer do momento que a médica olhou para mim e falou: não tem nada mais que se possa fazer. Então eu disse para ela: a minha mãe só está aguardando o momento, não é, doutora? Sim, só está aguardando o momento. Quando é este momento? Pode ser amanhã, como pode ser daqui 1 mês, 3 meses, não sabemos. Jamais vou esquecer deste momento. Mas eu estive ali aquele tempo de estar conversando com a minha mãe, de estar falando com a minha mãe, e a minha mãe fala: não se preocupa, meu filho, eu estou indo em paz. Não se preocupa que eu estou indo em paz. O semblante dela bonito. A minha mãe era uma morena muito bonita, irmãos. Bonita, morena bonita. E ela aquela indiona assim, sabe? Morena, quase negra, né? E ela, aquele cabelo preto, vem a imagem da minha mãe assim, e eu conversando com ela e com meus irmãos ali. Então nós podemos ficar ali com a minha mãe naquele momento difícil, e todo o tempo foi em paz. A gente teve a oportunidade de cantar com a minha mãe nos últimos dias dela, de louvar a Deus juntos. Então você nunca sabe o que está acontecendo, mas a minha mãe teve que colocar algumas coisas em ordem na vida dela. Tinha uma relação com um tio, meu irmão dela, que era difícil, e foi difícil para ser restaurada. O que é que tem que você colocar em ordem na sua vida? Não estamos falando de organização, estamos falando de colocar em ordem. Perdoa quem você precisa de perdoar. Perdoa quem você precisa de perdoar. Vá e converse com a pessoa, sabe? Procura a viver a sua vida com integridade diante de Deus. Procura a entrar na presença de Deus desta maneira. Não fique em pânico, porque sabe uma coisa, irmãos? Todos sabemos que a nossa hora vai chegar, mas não estamos preparados para o momento que ela chegue. Sempre queremos adiar isto, mas deixa eu te dizer uma coisa, que a vida é um presente que Deus nos dá com o prazo de validade já certo.